É isso, galera. Roger Machado demitido do São Paulo. Vamos acompanhar o Sport Center aqui que vai trazer todas as informações, né, sobre esse acontecimento e o São Paulo eliminado da Copa do Brasil. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador. Vamos então dar início à entrevista coletiva. Oi, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer duas perguntas, por favor. Antes do jogo, o presidente Maciel falou que o Roger ficaria independentemente do que acontecesse aqui. O que mudou? E a gente sabe que a chegada do Roger está muito atrelada à sua figura, porque você foi o cara que bancou a chegada dele, claro, com o aval do presidente Maciel. Como que fica a sua situação no São Paulo a partir de agora? Obrigado. Bom, são duas coisas bem objetivas. Primeiro, a contratação do Roger não foi a contratação minha, né? Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a troca, da decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa, com o presidente, com o Rafinha, né? Então não é uma decisão minha, é uma decisão do Departamento de Futebol apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não há esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso, né? O futebol é muito dinâmico e ele gera repercussões a cada momento, a cada resultado. Esse era um resultado que todos nós não cogitávamos, do sentido da grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário, de tudo que fizemos no primeiro jogo, de tudo que não fizemos hoje e que de alguma maneira podíamos ter feito mais no primeiro jogo. E a partir daí, conversando com o Roger, com a comissão técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar, né? E por isso assim o fizemos, com o apoio do presidente e com a compreensão do presidente que havia um fato novo que precisava ser considerado. Oi, tudo bem? Também duas colocações. A primeira, ele saiu demitido ou foi um comum acordo, ele pediu demissão? E a segunda, o áudio que vazou do presidente Maciel, que trouxe sim, um peso muito grande, imagino para todos vocês, inclusive para o próprio Roger, contribuiu de alguma forma para que o resultado de hoje levasse a essa decisão? O presidente sempre apoiou o Roger com atos, né, que para mim são mais fortes que as palavras, né? No dia a dia do CT, no momento que encontrava ele, sempre que estávamos eu, o Rafinha e o presidente com reuniões de planejamento, inclusive, dando ao Roger, nos momentos mais críticos, a sensação real de que ele ficaria no projeto, né? Portanto, não é um áudio eventual que mudaria isso. Outra pergunta? O São Paulo entendeu que era o momento de terminar essa relação. O Roger também entendeu isso, e isso é importante que o torcedor saiba, né? E por enquanto essa é a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês, ao nosso torcedor. Oi, boa noite, Rafinha, também se quiser responder. Muito foi questionada a troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje, você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente? Não, eu sou responsável por várias coisas no Departamento de Futebol de São Paulo, e também fui responsável quando nós conquistamos, né? E nunca, de forma alguma, me isentarei dessa responsabilidade, né? Por isso que estou aqui hoje, comunicando ao nosso torcedor por respeito a ele. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu diz que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de vista de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída
do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer essa mudança agora, né? Então, eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado. Eu não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado. Como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comunicando isso. Então, o momento da mudança do Crespo foi pertinente na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim como a mudança do Roger nesse momento. Rui, o quanto uma eliminação como essa afeta o planejamento, principalmente financeiro, do São Paulo nesse momento, sendo que uma classificação era tão importante pensando nesse sentido? Mais que a questão financeira, é a dor do nosso torcedor, né? É uma competição que nós já conquistamos, é uma competição importante para o clube, também do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista desportivo. Eu tenho muito respeito por esta casa, por este clube, né? Convivi, enfrentei o Juventude muitas vezes, mas o São Paulo não pode deixar de ter resolvido o jogo como deixou de resolver no primeiro jogo no Morumbi, e isso, de alguma maneira, nós trouxemos isso para cá, né? Infelizmente, no ano passado foi a mesma coisa, né? Então, esse é um aprendizado que nós temos que desenvolver muito com nossos atletas, com o nosso dia a dia de trabalho, pedir desculpa ao torcedor, né? E isso é fundamental, porque a dor do torcedor é a nossa. É inadmissível o São Paulo sair precocemente de uma competição tão importante como essa, e agora nós temos que trabalhar para que isso não impacte nas outras competições e para que a gente possa tirar disso um aprendizado que não nos permita ter um resultado tão ruim, tão adverso como foi hoje. Rui, Leonardo Sonda, TV e Rádio Bandeirantes. Queria lhe perguntar sobre a sua continuidade no São Paulo, se você tem essa resposta já do presidente Massis, se o seu trabalho continua ou se você também corre risco de sair nos próximos dias, e sobre o perfil do novo técnico, se você participa desse processo e qual seria o perfil do novo técnico de São Paulo. Bom, a minha presença aqui, ela existirá até quando o presidente assim o quiser, né? Foi assim, durante esse período todo que eu tive aqui, eu passei por momentos de conquistas, por momentos difíceis, e sempre quando me foi permitido fazê-lo, eu estive aqui perante o torcedor, dando as devidas explicações e justificando as nossas ações e projetando o futuro. Se essa for a decisão do presidente Massis, eu aqui estarei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, junto com o meu companheiro de profissão, de dia a dia, e estou aqui hoje legitimado por ele, né? Eu conversei com ele e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Então, a minha preocupação não é em relação à manutenção de emprego, é poder estar aqui dando explicações ao torcedor de São Paulo. Em questão do perfil de treinador, nós não temos nenhum perfil estabelecido, porque a decisão foi tomada agora, né? Agora, nós sabemos, temos bastante experiência para saber o que esse grupo precisa, o que o clube necessita, o tipo de trabalho que nós precisamos desenvolver, e a partir desse momento nós vamos começar, junto com o presidente, a buscar esse treinador. Encerramos então com o executivo de futebol Rui Costa, com o gerente esportivo Rafinha. Obrigado a todos. Tá aí, então, entrevista do Rui Costa ao lado do Rafinha, que não falou nada, mas estava ao lado do Rui Costa, de acordo com ele mesmo, para dividir a responsabilidade, mas o Roger Machado foi demitido do São Paulo. Então, o São Paulo vai para o terceiro técnico, sim, nessa temporada, e estamos em maio. Ele é perguntado se ele vai continuar, quem teve a ideia da demissão. Ele é falado também sobre a demissão do Crespo, e aí ele fala que foram decisões que precisaram ser feitas, tanto a demissão do Crespo como a demissão do Roger Machado hoje, pelo que não estava apresentando em campo, e ele fala que não teve como um acordo. Foi realmente o São Paulo que tomou a decisão de demitir o Roger Machado, ou seja, vai ter de encontrar dinheiro sim para pagar a multa do Roger Machado, o São Paulo que já está pagando a multa do Crespo. André, e aí quando ele é perguntado se ele vai ficar no São Paulo, ele fala até quando o presidente quiser, vai ficar. Ou pelo menos por agora, né? Ele permanece, tanto que ele deve ter sido a pessoa que comunicou o Roger que o Roger não era mais técnico do São Paulo. Ele procurou não se desvencilhar das operações ali, né, da demissão do Crespo e a contratação do Roger, mas
preferiu enfatizar que ele não toma decisões sozinho, que as mexidas que o São Paulo resolveu fazer foram apoiadas pelo presidente, divididas com o Rafinha e as outras pessoas que ali trabalham, e que então não foi um movimento personalista de alguém que tomou decisão sozinho em nome de São Paulo e resolveu as questões. E é claro, né? Isso não se discute. Ninguém imagina que uma pessoa, num clube como o São Paulo, demite treinador, contrata outro, sozinho, sem falar nada com ninguém. É até infantil esse tipo de explicação. Ocorre que, no momento em que a demissão do Crespo aconteceu, ele era o diretor de futebol, ele era a pessoa que deveria ter dado explicações ao torcedor de forma mais detalhada, e ele continua insistindo em questões éticas, eu não vou falar e tal. E a cada vez que ele diz isso, fica claro que há algo que o São Paulo sabe ou pensa a respeito do Crespo e que o clube não quer dizer. E isso é complicado, porque sugere problemas, né? Isso poderia ser explicado também de uma maneira respeitosa. Não precisa dizer aquilo que São Paulo entende que eticamente não deve dizer, mas explicar a situação de uma maneira um pouco mais elaborada, eu creio que seja possível. Basta ter habilidade para isso e entender que você pode dizer até coisas desagradáveis, desde que com respeito, né, sobre o trabalho de alguém. E é disso que se trata. Mas, enquanto não houver uma pessoa acima do Rui Costa para tomar uma decisão a respeito dele, é óbvio, evidente, que ele segue trabalhando como diretor de futebol do São Paulo, ou seja, qual for o nome que é o equivalente a ser um diretor de futebol. Eugênio. Não, mas acho que é por aí. Resta saber se na chegada ele não vai ter uma surpresa. Eu não sei. Acho pouco provável que o presidente decida demiti-lo. Acho difícil, E isso vai gerar novos problemas. Porque o técnico que vier... Aí falou assim, a contratação do Roger não foi uma decisão exclusiva minha. Mas todos sabem que foi um nome sugerido por ele. E agora, vindo um novo nome sugerido por ele, tende a continuar sofrendo rejeição. Talvez não no mesmo tamanho da do Roger, mas, como eu falava mais cedo, essa é uma questão, a rejeição ao Roger era reflexo da rejeição ao Rui Costa. Também. Então, ele sugerindo um novo nome, se não for um novo nome de muito carinho da torcida, alguém que a torcida do São Paulo já reconheça como identificado ao clube, talvez um ex-jogador, não sei, estou aqui imaginando. Ele terá dificuldade para lidar com uma possível nova rejeição. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. O fato é, a demissão do Roger está longe de resolver os problemas do São Paulo. Temos uma tela com os números do Roger Machado, que ficou muito pouco no São Paulo, né? O treinador que falávamos desde o começo, desde o primeiro dia, que ele chegou praticamente já demitido. E isso acontece hoje. 17 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 49%, 20 gols marcados, uma média de 1,18 e 17 sofridos, uma média de 1 gol por jogo. E nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. O treinador que não teve paz em nenhum segundo em que ele esteve à frente do São Paulo e hoje está demitido. Deve também, em breve, se pronunciar de alguma forma o Roger Machado. E tem uma coisa, André, que o Rui Costa, em entrevista, daqui a pouco vamos com o Eduardo Afonso, tá? Que o Rui Costa, ele fala muito sobre, eu não faço isso sozinho, eu não tomo essa decisão sozinha. Sim, eu estou aqui neste momento em que eu precisei demitir o Roger e precisei demitir também o Crespo, mas eu também estive aqui nos momentos de conquista, né? E ele deve estar falando das conquistas em que ele esteve presente, né? Que foi o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também a Supercopa. Bom, mas eu já coloco para você, André, deixa eu voltar com o Eduardo Afonso. Acho que os jogadores estão saindo por ali, então se der para ele pegar a entrevista também ao vivo, Edu, fique à vontade, volto com você para falar também dessa busca pelo novo treinador, Edu. Boa, Marcela. Saída dos jogadores do São Paulo neste momento. Estão se despedindo, inclusive, de um membro da comissão técnica do Roger, que está ali. Ó, a gente pode ver, não acontecerão entrevistas, né? Foi um pedido da assessoria de imprensa para não conversar com os jogadores. E você vê que é uma despedida ali, os jogadores passam por esse membro da comissão técnica do Roger que sai com ele e na sequência se dirige ao ônibus. A gente está na expectativa que o Roger ainda possa passar por aqui
para a gente ter uma imagem dele, pelo menos nessa última vez que ele veste a camisa do São Paulo, que ele é técnico do São Paulo, após o comunicado da demissão dele. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: estamos na quinta-feira, basicamente, o jogo São Paulo já joga no final de semana, é o Ferreirinha passando aqui. O São Paulo não vai ter tempo hábil, ao que tudo indica, de ter um técnico novo contra o Fluminense no final de semana. Talvez já pela Copa Sul-Americana, que agora ganha uma nova importância para o São Paulo. O São Paulo tinha levado a Copa Sul-Americana, vou usar um termo aqui popular e antigo, em banho-maria, durante os jogos fora, poupando nos 3 partidas que realizou como visitante parte do seu time titular. Agora a Copa Sul-Americana, com a eliminação na Copa do Brasil, passa a ser um torneio importante até para a conquista de título, porque o brasileiro, São Paulo, tem muita dificuldade em 38 rodadas de se equiparar aos principais candidatos. Então a gente já deve, contra o Milionários, terça-feira que vem, ter uma nova postura do São Paulo em relação à Copa Sul-Americana. E aí sim, talvez dê tempo do anúncio de um técnico até terça-feira que vem. O que me passaram aqui é que é pouco provável, muito improvável, que o novo treinador esteja já trabalhando no final de semana no jogo contra o Fluminense. E a comissão técnica permanente, que tem o Milton Cruz aí como principal membro dessa comissão, é quem vai dirigir a equipe no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. A gente segue por aqui, está acompanhando aqui a saída do time do São Paulo, do Alfredo Jaconi, e atrás dessa imagem, não sei se o Roger vai querer falar alguma coisa aqui na saída ou não foi combinado nada com a assessoria, mas de repente ele, se quiser se pronunciar, quiser falar um pouquinho dessa sua saída do São Paulo, a gente vai ficar por aqui de plantão e chamamos a qualquer momento, Marcela, se isso acontecer. É isso, galera. Bom, esse foi o conteúdo aí, né? A gente viu, Roger Machado não é mais treinador do São Paulo, né, galera? Agora eu pergunto pra você, tricolor, em que você acha que isso aí vai mudar a situação do São Paulo, galera? Na minha opinião, não vai mudar nada. Porque o próximo treinador que chegar, ele vai encontrar os mesmos jogadores, a mesma diretoria, vai ter jogador no DM machucado, vai ter tudo igual, né? E aí você vai ter resultado diferente fazendo tudo igual, né? Pra mim não faz muito sentido, né, galera? Enfim. Mas eu sei que uma grande parte da torcida queria que isso acontecesse e tá aí, aconteceu, né? O erro foi, né, galera? O erro foi o seguinte: mandar o Crespo embora, né? O Crespo estava num bom momento no São Paulo e o São Paulo não precisava passar por isso tudo. E tudo isso aconteceu aí por conta da demissão do Crespo. O São Paulo estava num clima muito bom na época, né? Tava indo bem no Campeonato Brasileiro, era o líder do Campeonato Brasileiro, não tinha pressão nenhuma, tinha jogadores no DM e tal, a gente sabe. Aí, né, os caras pegam e simplesmente demitem o Crespo com tudo em paz, né, galera? E trouxeram aí um turbilhão de problemas para o clube do São Paulo sem necessidade nenhuma, né? Aí trouxeram o Roger Machado, que já era um nome que foi rejeitado logo quando surgiu, né? A torcida pode falar e tal aí e não querer, né? Como não quis desde o início e tal, e os caras poderiam pelo menos levar em consideração, né, a vontade do povo, né? Mas não levaram, trouxeram mesmo assim, né? Então a gente sabe que a torcida ia mesmo ficar pegando no pé, ia querer sair o tempo todo. E o Roger Machado já foi contratado demitido. Ele já foi contratado já com prazo de validade curto. E foi o que aconteceu, né, galera? Eu fico triste porque o São Paulo é um clube gigante no futebol brasileiro e, na minha opinião, vai continuar sofrendo enquanto tiver as mesmas pessoas comandando, galera. Não tem jeito. E pode sair dessa situação? Pode, mas não é de uma hora para outra. Não é trocando um treinador, entendeu? Então, para mudar uma história assim de um time que tá mal financeiramente, né? Leva tempo. Leva tempo. Eu gosto de sempre usar o Flamengo como exemplo. O Flamengo era um time que sempre teve muita torcida, sempre é conhecido aí no Brasil todo e vivia na pindaíba. Vivia na pindaíba. Não ganhava nada, era uma vez ou outra beliscava um título. Aí, de vez em quando, trazia um jogador de nome, ganhava alguma coisinha mais ou menos. Quando chegou um pessoal melhor lá de gestão financeira, que começou a quitar as dívidas do clube, que começou a valorizar a marca, pegar contratos melhores, o Flamengo levou uns 6, 7 anos para começar a ficar ganhando títulos com consistência. Então o São Paulo só vai chegar nesse patamar se acontecer o mesmo. É uma coisa que não tem, na minha opinião, não tem desenrolo, galera. Mas é isso, deixa nos comentários aí o que você achou da saída do Roger Machado. Deixa aí um nome para você sugerir, para ver se essa diretoria traz, né? E é isso, galera. Vamos acompanhar aqui tudo sobre o assunto.
Se você ficar ligado, se inscrever no canal, você vai receber mais conteúdos que eu vou trazer aqui, sempre falando do São Paulo. Beleza, galera? Deixa o like no vídeo aí, curte e hypa o conteúdo para você fortalecer o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.